In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Estamos então, caríssimos, no segundo sábado depois da ascensão do Senhor, isto é, nas vésperas de Pentecostes, celebrando a vigília da grande festa. Nesse dia, nesse primeiro sábado do mês, que nós nos voltamos de forma particular ao Imaculado Coração de Maria, nossa Mãe do Céu. Então, sempre gosto de dizer isto, entre os grandes ícones do Divino Espírito Santo, e são muitos, hein? São muitos. A gente lembra o fogo, né? Bom, temos também a bandeira do Divino, o sopro, né? O sopro, o hálito divino. O Espírito Santo é o hálito, o sopro divino com o qual ele tudo criou. Muitas vezes é representado assim como uma bochecha, a boca um pouco aberta e o ar, né? Então, o hálito divino, o vento. E assim, há muitas, a água também, com certeza. Há muitos ícones, há muitas coisas que servem de figura do Divino Espírito Santo. Mas, com certeza, a mais excelente de todas é a bem-aventurada sempre Virgem Maria. E nós podemos dizer isso hoje, calcando-nos nas leituras, sobretudo no Santo Evangelho. Quem mais amou Jesus do que Maria? Jesus nos convida hoje a amá-lo. Se me amais, dizia ele, guardai os mandamentos. E Maria tanto amou o seu filho, tanto guardou os mandamentos. Ela é a Imaculada, a sem pecado. Não transgrediu nunca jamais transgrediu nenhuma das leis de Deus. Ela ama perfeitamente Jesus, com amor divino, com amor maior. Então, ela é a verdadeira discípula, ela é aquela que atrai o Espírito Santo, sim. Quem ama Jesus, guarda os seus mandamentos, sobre este, diz Jesus no Evangelho, vem o Espírito Santo. Então, sobre Maria vem o Espírito Santo. É por piedade, eu sei que é por pura piedade, mas tem... Não vou dizer o nome do santo, né? Mas mas tem... Quem está ensinando por aí que não, Maria no Pentecostes não recebeu o Espírito Santo, nem poderia recebê-lo, porque afinal ela já era plena do Espírito Santo. Mas pode sim, pode, Maria sempre pode de novo receber o Espírito Santo. E também sempre nós podemos receber o Espírito Santo. É que Maria é uma pessoa humana, né? E o Divino Espírito Santo é Deus. Deus é o maior. Deus é infinito, Deus é infinitamente maior. E nós podemos locupletar-nos dele eternamente. Não pudéssemos receber o Espírito Santo por já sermos cheios dele, bom, nem no céu isso se dará. Porque no céu nós estaremos sempre recebendo de novo, a cada instante, a plenitude do Espírito Santo. Para conservarmos no céu, para sermos, deu para entender? Para estarmos no céu, para sermos o céu. Estaremos sempre recebendo plenamente o Espírito Santo. Então, queridos, deixe esses ensinamentos que não são precisos, mas são por amor a Maria, eu sei que são por amor de Maria, mas não são precisos. O preciso é o meu. Esse sim é o ensinamento verdadeiro da Santa Igreja, da doutrina católica. Maria, ao redor, cercada dos apóstolos, recebendo a plenitude do Espírito Santo. E cada vez mais vai de plenitude em plenitude. Ela já era repleta do Espírito Santo, com certeza. Desde a sua conceição imaculada, ela já era repleta do Espírito. E por isso dizemos que ela é o ícone mais perfeito do Espírito Santo.
mas ela recebeu plenitude sobre plenitude, mais ainda o Espírito Santo em Pentecostes. Por isso nós pedimos a ela, esteja aqui conosco também, Mãe, para que, recebendo dessa plenitude, tu a derrames sobre nós. Tu seja aquela via, aquele ícone perfeito, o qual, olhando, guardando, nós também recebamos da plenitude. Sempre de novo recebamos da plenitude do Espírito Santo. Tão necessário, quanto mais no nosso tempo, queridos. Os homens do nosso tempo é que podem dizer aquilo que o pessoal lá, esses 12, disseram para Paulo. Olha, nem ouvimos falar dele. É como se, vejam, é como se a revelação não houvesse sido feita. Nem sequer ouvimos falar dele. Estão ainda no batismo de João, isto é, no judaísmo. Estão ainda no judaísmo antigo, do Antigo Testamento, que sequer entendem o próprio judaísmo. Os judeus, eles sequer entendem a si mesmo. E ficam doutorando. De vez em quando eu escuto um aí, rabino, falando, como grande doutor e mestre, ficam doutorando sobre o Antigo Testamento que eles desconhecem, porque não conhecem a Cristo. Quem não conhece Jesus, quem não ama Jesus, quem não recebe de Jesus o Divino Espírito Santo, este não conhece a Deus, não conhece as Escrituras, sequer o Antigo Testamento. Os judeus não compreendem nada do Antigo Testamento porque não lhes foi revelado. Só a Santa Igreja de Deus revela ao mundo, desde os apóstolos, e assim. Começou com os apóstolos a revelação. E continua com a Santa Igreja Católica na sua vida, na sua pregação, nos seus sacramentos, no magistério da igreja, continua a igreja revelando aos homens a Deus, revelando Deus aos homens. E só ela é que tem a revelação dada por Jesus, a plenitude da revelação dada por Jesus, para que os homens, sejam judeus, sejam gregos, possam compreender. Eu vou dizer diferente. Sejam judeus, sejam... Espera um pouquinho. Sejam judeus, sejam... Gentios? Não. Os muçulmanos são? Árabes. Isso. Obrigado. Sejam judeus, sejam árabes. Sejam judeus, sejam árabes. Só receberão, só compreenderão as Escrituras por revelação. É necessário haver a revelação. Se não há a revelação deixada por Jesus na Santa Igreja, não entendem nada de Deus. Dito e assim, acabou. Só a Santa Igreja Católica de Deus. Ponto. Acabou. Então, queridos, mas isso é uma responsabilidade, hein? E é dessa responsabilidade que nos queixamos. Porque a igreja deixou de se abrir ao Espírito Santo, de receber o Espírito Santo, e transformou a revelação em uma ideologia. Diga a teologia a heresia da libertação e tantas heresias que cristãos criaram neste mundo. E entre os cristãos, os primeiros são os evangélicos, os luteranos, essa gente que, enfim, traiu a revelação dada por Jesus, conservada pelos apóstolos na Igreja Católica. Então, sim, entristece muito de ver quando a oficialidade da Igreja Católica trai a si mesma, trai o Evangelho, já não mais dá ao mundo a revelação de Jesus. Ora, o Espírito Santo, de que Maria nos é o ícone hoje, é aquele que traz a plenitude da revelação, porque ele nos traz a plenitude do amor.
No início da perícopa de hoje, Jesus falou em guardar os mandamentos. Mas no fim, para o fim da perícopa, ele diz: quem me ama e guarda os meus mandamentos. E aqui, queridos, não está só o Antigo Testamento ou a lei mosaica. Aqui já está os novos mandamentos que Jesus nos deixou. E aqui é o amor maior. Né? Este é o meu mandamento, né? Diz Jesus, que vos ameis uns aos outros. Olha o paralelismo perfeito. Como eu vos tenho amado. Isto é, com o amor de Deus plenamente revelado e doado aos homens no Espírito Santo. É isso aí. Então, este é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é que o amamos. O mandamento de Jesus é que recebamos dele a única revelação realmente divina que se faz entre os homens. Que, afinal, nós o esperemos, nós o aguardemos. E isso ele diz ainda no Evangelho de hoje. E o Espírito Santo vem justamente para nos fazer fiéis até ao seu retorno em glória e majestade, quando então poderemos abraçá-lo, beijá-lo e expressar nosso verdadeiro, inteiro amor. E essa é a nossa função, a nossa tarefa, queridos, né? Estarmos aqui até ao retorno de Jesus, fortes, firmes como igreja, isto é, comunidade dos irmãozinhos de Jesus, comunidade dos pequeninos de Jesus que guardam o seu mandamento. O mandamento do amor, da fraternidade. Como é difícil. Como é difícil. Ninguém como aqueles que vão a refúgio, mas que vão a refúgio sério, para viver comunidade, para enfrentar todos os dissabores que isso significa, todos os dissabores que significa o encontro da própria personalidade com a personalidade dos irmãozinhos. Só esses que realmente perseveram, não abandonam, não desistam, não voltam atrás, seguem fortes, seguem firmes, seguem para frente. Se nós já achamos difícil e voltamos atrás por causa dos dissabores que nós, como comunidade, nos causamos uns aos outros, quem será de nós quando tivermos que enfrentar os grandes eventos que estão aí às portas? Quem será de nós? Como poderemos nós suportar o mundo desconvolto se nós não podemos suportar-nos sequer nós mesmos, uns aos outros, vivendo em comunidade, sendo alimentados pela palavra, com a presença de Jesus na Eucaristia? Se desistimos e voltamos atrás porque não conseguimos viver comunidade, como é que nós poderemos ser gente do fim dos tempos que vão aguentar os grandes eventos? Oxalá Deus leve estes logo na primeira pedra que caia. Oxalá Deus leve a esses logo, porque não vão aguentar o resto, não vão aguentar. Oxalá Deus os leve logo na primeira pedra que cair, porque não irão aguentar. E podem perder a fé, podem perder a salvação. Melhor que lhes caia a primeira pedra logo sobre a própria cabeça. E nós estamos aqui, queridos, para aprender a aguentar, receber o Espírito Santo, para manter-nos firmes e lutar, e vencer, e estar com Jesus em santidade. Finalmente alcançando nós a santidade quando Ele voltar. Venha o Espírito Santo, venha Nossa Senhora nos dar esta força, esta coragem, porque dela nós muito necessitamos e necessitaremos. Em breve. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.